Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. O tema de hoje é Carnaval. Você já tem programação para o Carnaval? Vamos falar sobre o rebanhão, que já é tradicional aqui na nossa arquidiocese. E sobre esse assunto, eu recebo hoje com muito carinho para falar a Kátia Rodrigues, que é a nova coordenadora da RCC aqui em Brasília. Kátia, seja muito bem-vinda aqui ao Perfil Católico, ainda mais para a gente falar sobre um tema tão bacana, que é o rebanhão. Queria que você falasse como que está sendo para você assumir a coordenação agora da Renovação Carismática Católica. Gisele, é uma alegria estar com você neste dia. E assim, está falando sobre o rebanhão, que é tradição, já é tradicional aqui no Distrito Federal. E assumir esta missão é muito desafiante, mas com muita confiança em Deus, porque é aquele que nos chama, nos capacita, nos prepara e nos dá a força necessária para assumir a missão. Então é com o coração muito aberto, com muita alegria em assumir esse chamado de Deus na minha vida para conduzir este povo nesse próximo biênio, né? Ai, gente, é muito bonito isso, né? Porque quando Deus, ele chama, ele realmente dá a capacidade e ele vai nos conduzindo de uma forma que a gente fala assim, gente, surpreendente, né? É verdade. Assim, nós somos esses vasos de barro que nós levamos, né, o grande tesouro que é o Senhor. Então, na nossa fragilidade, o Senhor, ele manifesta a sua glória. Então, nós reconhecemos que somos totalmente dependentes dele. Quem faz é ele, né? Não, sem dúvida. E também tem toda uma equipe para te Sim. amparar, para te ajudar. Porque sozinho também a gente não consegue fazer nada, né, Kátia? Com certeza, sozinhos não, é impossível. Então, temos uma equipe muito boa. Nós temos, né, a presidência, temos os membros convidados, coordenadores de ministérios, coordenadores de setores. Então, todos eles compõem o Conselho Distrital e hoje nós temos mais de 200 grupos de oração no Distrito Federal. Temos grupos de oração todos os dias da semana. Graças a Deus. E é tão gostoso, né? Fazer parte de um grupo de oração. A gente sente realmente ali a presença do Espírito Santo. É maravilhoso. Agora me conta, como é que está sendo assim a preparação para o rebanhão? E a expectativa de público? Nós estamos a todo vapor, né? Principalmente em relação à oração, porque tudo que fazemos é em oração, né? Para que o Senhor possa nos conduzir. Então, estamos aí no 39º rebanhão. A expectativa é a melhor possível, pois sabemos que haverá manifestação de Deus nesses 3 dias de carnaval. Carnaval católico, onde haverá pregações, adoração, santa missa. Haverá espaços para os jovens, para os universitários também. Que bacana! E para as crianças e adolescentes. Então, estamos nos organizando para poder receber todos os participantes, todos aqueles que sentiram o desejo de ter uma experiência com o Senhor e a sua vida transformada. E o bacana é a gente mostrar que esse carnaval, ele é diferenciado porque você não vai passar só esses dias na alegria. É uma alegria que ela não finda na quarta-feira de cinzas, pelo contrário. Ela vai continuar ao longo da sua vida, né, mostrando que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, e é aquele que nos ama, nos ampara. Isso é tão bonito, porque a alegria não termina. E a gente fica até emocionado em falar, porque nesses dias de encontro com o Senhor é um despertar. Então, lá, essa alegria que desperta em você, você sabe que pode ser alimentada, pode buscar, porque é uma alegria que não vai passar, independente do que você está vivendo, das situações difíceis, dos desafios que se levantam na nossa vida, sabemos a quem recorrer, sabemos que não estamos sozinhos, e isso nos traz essa alegria própria que é fruto do Espírito Santo. Não, sem sombra de dúvidas. E é aquilo que você estava falando, né? A gente, independente do que a gente está passando na vida, é lógico que a gente, enquanto cristão católico, a gente passa por muitos desafios e momentos assim que a gente acha que a gente não vai ter mais força para suportar as adversidades da vida, porque vem muitos problemas, não tem jeito. Não é porque você está seguindo Jesus que você vai estar isento de problemas, pelo contrário, né? Parece até que vem mais problemas para te testar e te provar ali. Mas passar por esses desafios com a certeza da vitória sobre a morte, com a certeza da vitória, sabe, da salvação, é você dar um sentido àquela dor que você está sentindo.
né? É algo, assim, muito da graça de Deus mesmo. Eu percebo isso e vejo o quanto Deus, ele age, assim, na nossa fragilidade também, sabe? E te conduz para ajudar também as outras pessoas que estão passando por algum momento difícil. Sim, eu me recordo daquela frase de São Paulo, né? Quando eu sou fraca, aí que eu sou forte. Porque Adoro. aí a gente reconhece que é na nossa fraqueza, na nossa limitação, que há o poder de Deus. Então, aquela situação que parece impossível, aos olhos humanos, nós vemos a manifestação de Deus nos dando força. Quantas vezes a gente olha para a pessoa, nossa, ela está passando por tudo isso e mantém um sorriso no rosto. Ela não desanima, porque a confiança dela não está no homem, não está nas pessoas, mas está em Deus. E essa certeza, ela gera a partir do momento que você tem essa intimidade com o Senhor. Então, o rebanhão, ele vai proporcionar isso, vai levar as pessoas a ter esse encontro e saber que temos um Deus que olha por nós, um Deus do impossível, que não desiste de cada um que nos acompanha. Então, saber que somos fracos é o primeiro passo, somos dentro da nossa fragilidade, mas sabemos que temos um Deus forte que aí nos fortalece. Então, quando nós somos fracos, aí sim reconhecemos que somos fortes, porque dependendo de nós não conseguiríamos passar pelas situações que se apresentam em nossa vida. Não, sem sombra de dúvidas. O interessante, assim, que eu acho do rebanhão, que para mim é um diferencial mesmo, é você ter espaços ali destinados a cada faixa etária. Porque aí todo mundo se sente incluído. Sim. Então é muito bonito isso. Não, você, por exemplo, temos o rebanho para as crianças. É uma gracinha. É espetacular, é impressionante você ver o agir de Deus. Eu preguei para as crianças do ano passado e ver aquele tanto de criança naquela expectativa, cantando, alegre, e também sendo tocado pelo Senhor. E isso elas não guardam. Porque as crianças, elas não guardam essa alegria para si, elas também levam para sua casa, para sua família, e são instrumentos de Deus para a evangelização. Quantas famílias vão para um grupo de oração porque a criança quer participar também, né? Porque tem um espaço para elas. E tendo esse espaço lá no rebanho, os pais levam, as crianças estão lá, temos servos para acompanhá-los, e assim, não é cuidar de criança, é evangelização. E a gente vê crianças sendo curadas, crianças tendo esse encontro com o Senhor, e aquela alegria, sabe? É um ambiente assim que aqueles que se aproximam, eles sentem a presença de Deus. Enquanto os pais estão lá no rebanhão participando de pregações, dos momentos de oração e os momentos de alegria, porque nós também temos atrações musicais. Então, para viver de fato esses 3 dias de maneira diferente. Ressignificar. Quantas vezes nós passamos períodos de carnaval, vamos para festa, para isso, para aquilo, e assim, tem aquele vazio. Você, ao final dos 3 dias, você sai tão cansado, né? E não, pelo contrário, no rebanhão você sai revigorado. E eu falo isso tanto para os adultos e também para as crianças. Sem dúvida. As crianças, elas participam de fato, ativamente. Temos então esse espaço, o rebanho para as crianças, e também temos o espaço dos adolescentes. Porque é a faixa etária também, que eles também são alcançados. É uma linguagem própria para eles. Então, se percebemos essa abertura com os adolescentes também. Lá tem pregações para as crianças e adolescentes, tem adoração, tem missa para eles, tem os momentos próprios de dinâmica, toda a preparação. Então, os irmãos estão preparando com muita alegria, sabendo que almas serão alcançadas, independente da faixa etária. Eu acho muito bonito quando a gente fala assim, dessa variedade de atrativos para tanto para as crianças quanto para os adolescentes, para os jovens e para os adultos e idosos, que tanto necessitam também da nossa atenção, porque, assim, essa linguagem própria, os temas que são abordados, às vezes as pessoas reclamam muito, sabe? Olha, meu filho isso, meu filho aquilo, e tem droga, e tem, né, toda
uma questão, assim, do mundo mesmo que traz e que impõe sobre a família, né? A família ela é muito atacada. E quando tem essas oportunidades que a igreja nos oferece, a gente tem que agarrar mesmo, assim, né, com as garrinhas mesmo, e falar assim, olha, eu vou levar minha família para lá, porque é um local de santificação. É um local em que o meu filho ele vai entender que drogas são drogas e que a gente tem que se afastar disso. E o porquê disso. E aí não é o pai e a mãe que estão falando com esse adolescente. São os servos do Senhor que estão lá, que vão instruir e que depois os pais vão reforçar isso em casa no dia a dia, sabe? E assim, e contar com a ação do Espírito Santo mesmo. Porque sozinho, gente, não adianta. Entra por um lado e sai pelo outro, não é? A gente que já tem filho sabe como é que é. Então, assim, saber que é um evento muito bacana. Como você disse, né? Quer dançar, gente, no carnaval? Todo mundo quer dançar no carnaval. Vamos dançar com o Senhor, né? Com certeza. Muita alegria. Assim, porque às vezes as pessoas pensam, Kátia, que assim, eu vou pro carnaval, vou passar aqueles dias lá só escutando, sentada, escutando alguém falando de Deus. Gente, vocês não têm ideia de como é o Rebanhão, né? É um convite, né? Faça essa experiência. Quem tem essa visão, vai ser um peso, ficar só sentado. Não. Realmente, há uma programação intensa no qual você vai se alegrar, vai animar, vai ressignificar até assim a visão que você tem em relação à igreja. Porque ser cristão não é ser triste. Pelo contrário, é uma alegria verdadeira. E tudo há um momento. E dentro do Rebanhão a gente faz essa experiência mesmo. E é muito válido. Quem vai não se arrepende. É verdade. Eu vim do Rio, não conheci o Rebanhão. E aí a minha primeira experiência no Rebanhão foi muito boa, assim, muito positiva, porque eu vi a alegria do Matheus ali em participar do Rebanhinho. Eu fiquei encantada, assim, com as pecinhas de teatro que vocês promovem com as crianças, com as historinhas que são contadas. E aí, depois que a gente saiu dali, ele contando pra mim e pro meu marido, né? Olha, vocês não sabem, sabia que Jesus isso? Sabia que Nossa Senhora aquilo? E aí ele vai indagando, né? E vai contando pra gente o que ele aprendeu ali. E eu acho isso tão legal, porque ele vai levar pros amiguinhos dele da escola, porque ele vai levar pros amiguinhos da rua. E aí isso vai gerando uma curiosidade também nas crianças. Sim, e muda a visão das crianças. Por vezes, a família, os pais, eles querem passar uma visão de um Deus carrasco, que castiga, mal. E a criança, quando ela entende que não, Deus ele é bom, Deus é amor, tira esse peso e acaba que ela leva para outras pessoas, como o Matheus, né? Levou para você, para o seu esposo. Eu lembro que eu sou professora. Aí, num determinado ano, um aluno meu falou assim, tia, a gente não pode fazer isso porque Deus castiga, né? Deus é mau. Aí eu falei, não, Deus não castiga, Deus não é mau. Ele, não. Eu falei, não, Deus é amor, Deus nos ama. Só que nós não podemos cometer os erros, né? E ele ficou, é mesmo? Então, a gente percebe que muitas crianças elas vão crescendo com essa mentalidade. E acaba que depois pode atrapalhá-la na sua caminhada. Então, desde os primeiros anos, precisamos trabalhar. Eu falo muito com os meus filhos. Deus é amor, Deus nos ama. E nós precisamos corresponder a este amor. Então, para eles não têm essa visão, Deus é mau. Porque cria uma barreira no relacionamento com Deus. Sim. Né? E assim, eu penso, né, quando o Matheus apronta alguma coisa e tal, e eu vou falar com ele, né, Matheus, olha, não pode fazer isso e tal, isso é muito feio, isso não agrada Papai do Céu. Ele fica triste. Eu falo assim, olha, ele fica muito triste, porque a criança, ela tem que ser obediente, ela tem que obedecer os pais, a professora na escola, né? Tem que ser carinhosa com os amiguinhos, porque Papai do Céu, ele nos ama muito. Você sabia, né? Aí ele, sim, mamãe, eu sei. Então nós temos que amar todas as pessoas da mesma forma e tal. Então, assim, é você contornar ali a situação e trazer poxa, ele fica triste. Você quer que Papai do Céu fique triste? Não, mamãe, eu não quero. Então você tem que se comportar, tem que fazer as coisas direitinho. Então, a gente trazer uma visão, assim, também bonita desse Deus que nos ama, né? E assim, lançar essa semente. Você lança a semente
e precisa o quê? Cuidar, regar. E é papel nosso, dos pais estarem regando, cuidando, né? Porque a semente ela foi lá plantada. Então, é fazer a correção necessária, apontar os caminhos, né? O que deve ser feito na linguagem própria para a criança. Claro. Para que elas possam entender. A gente tem que oferecer o alimento, né, à medida da idade. Então, toda a linguagem, a forma de abordagem, tudo isso é necessário e ser bem assertivo. E só conseguimos ser assertivos se também nós, enquanto pais, estivermos cheios do Espírito Santo. Eu ia falar isso agora, porque a gente não tem como dar algo que a gente não tem. Sim. Então, assim, como os pais são os primeiros catequistas, eles precisam estar revestidos, então, da força do Espírito Santo. E, para isso, a igreja nos oferece uma infinidade de recursos para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus. E eu acho que algo que a gente tem que deixar aqui muito registrado, assim, bem enfatizado, sabe, Kátia? Olha, você quer que seu filho seja feliz. Toda mãe sonha isso, todo pai sonha isso, com a felicidade dos filhos. Mas a verdadeira felicidade, ela só pode ser encontrada em um lugar, que é diante de Jesus Cristo. Não existe felicidade fora dele. E isso a gente precisa enfatizar. Poxa, olha, eu não quero que o meu filho adolescente se envolva com drogas, né? Numa vida desregrada sexualmente. Enfim, todos os problemas que o mundo apresenta. Então, o que você tem que fazer? É bíblico. Ensina o caminho do Senhor a teu filho, que ainda quando ele estiver, né, na idade mais avançada, ele jamais vai se desviar desse caminho. É bíblico, é uma promessa de Deus pra gente. Então, assim, hoje, se o mundo tá do jeito que tá, a gente tem que olhar pra ele e falar assim, olha, a gente tem que mudar isso aí. Como que a gente vai mudar isso? Só com a força do Espírito Santo, gente. Como é importante esses momentos, né? Igual você falava, que a igreja, ela proporciona quantos eventos, quantos encontros, então não há desculpa. E hoje, com as redes sociais, há um alcance muito grande. Uhum. E a gente precisa utilizar em prol da evangelização e alcançar aqueles que ainda não conhecem. Para a gente apontar o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Né? Ele mesmo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para mostrarmos qual é o caminho, é ele. Onde está a verdade? Nele. Né? E onde está a vida? É nele. Sim. Então, esse caminho, ele precisa ser mostrado. E nós, enquanto Renovação Carismática Católica, nós, por meio dos grupos de oração e de maneira especial neste período de carnaval, nós queremos mostrar o caminho por meio do rebanhão. Apresentar um Jesus que é vivo, que é real, que está conosco, que está em nosso meio. E por meio da nossa identidade, sabe? Por meio, de fato, do batismo no Espírito Santo. Porque é aquele que pode mudar todas as realidades é o Espírito Santo. E é tão bonito ter uma experiência. Eu falo que quem ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo de Deus, quando tem... Gente, é de deixar as pernas trêmulas, né? Sim. De deixar o coração, assim, maravilhado. E eu lembro a primeira experiência que eu tive com Deus, foi através da RCC também. Minha família sempre foi da igreja, enfim, né? Eu cresci num ambiente católico, graças a Deus. Mas, assim, eu me lembro da minha primeira efusão do Espírito Santo. Foi exatamente em um encontro que teve da RCC. Eu vi essa transição, né, do nascimento da RCC na igreja. Então, nossa, foi uma experiência muito incrível, assim. E aquele amor inflamado mesmo no peito de você falar assim, gente, eu não sou qualquer pessoa. Eu sou filha do rei. Eu não posso me deixar conduzir por caminhos errôneos, porque a minha vida, ela importa para Deus, sabe? Isso é tão bonito, né? A gente se olhar como filho mesmo, amado. E é difícil a gente se reconhecer filho amado. É difícil, a gente só consegue reconhecer quando temos essa experiência que você acabou de partilhar. O Espírito Santo, quando ele nos toca, ele nos traz a consciência que somos filhos amados, que tudo é possível de ser mudado. Aquelas atitudes que a gente acha que não tem jeito, pela ação do Espírito Santo é possível. Aquela mãe nervosa que grita muito, fala, mas eu tento me controlar e não consigo. É clamar, vem Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sim. No qual nós temos um relacionamento. Então, quando nós falamos vem, ele vem. Santa Helena Guerra, ela fala que nada falta à alma que diz ao Espírito Santo, vem. Então, se você está fraco, se você não tem forças, se está doente, está enfermo, quantas pessoas hoje são atacadas por enfermidades físicas, mas também psicológicas? Então, nesses momentos reclamar, vem Espírito Santo. Está passando por uma crise? Vem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai trazer luz às nossas decisões, às nossas ações. É algo que nós não podemos conter. Quando você faz essa experiência, você quer levar a outros. Sem dúvida. Porque você fica inflamado, fica cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida coerente, uma vida de testemunho. E esse transbordar, levar, anunciar para o outro. Nós não queremos guardar aquilo que é bom. Não. A gente quer anunciar. E o nosso testemunho só será credível se de fato vivermos aquilo que falamos. Sem dúvida. E só conseguimos viver com auxílio do Espírito Santo. Então, o rebanhão, de maneira especial, é um momento para aqueles que querem ter uma experiência com o Espírito Santo. Uma experiência transformadora na sua vida. A gente fica até emocionado em falar, porque é lindo demais, né? É uma experiência que a gente vê o antes e o depois. É uma metanoia, de fato, é uma mudança de curso na sua vida. Você indo por um caminho de drogadição, de adultério, e você tendo essa experiência com o Espírito Santo, você muda o percurso, repara os erros e para prosseguir. É somente pela graça do Espírito Santo. É lindo demais, gente. Eu sou muito apaixonada. E quando a gente é muito apaixonada, a gente fala com aquele ardor, né? E você precisa conhecer, e você precisa estar lá, porque essa experiência, ela realmente muda tudo. Muda a sua forma de agir, de pensar, de enxergar o mundo. Sim. Né? Quantas vezes a gente olha assim para uma determinada situação e fala assim, gente, isso aqui é impossível passar por isso aqui. Né? Aquela dor absurda na sua alma e você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. E de repente você se vê ali forte, uma fortaleza que você nem sabia que você tinha dentro de você e que na verdade é o Espírito Santo agindo. Sério, gente, é formidável, é fantástico. É formidável. E inclusive também ele nos forja a sermos cidadãos coerentes. Sim. Nas pequenas coisas, é no nosso trabalho, é na vida em sociedade. Você fazer a diferença, dar testemunho mesmo daquilo que você vive. Sem numa dúvida. Fila de banco, né? Você não querer cortar. É isso. É você numa fila, no banheiro. Não querer ser espertinho. Não querer ser espertinho, burlar as coisas. Não. O Espírito Santo, ele nos convence da verdade, nos mostra que precisamos ser luz em todos os lugares, enquanto cidadão também. Exatamente. Porque é incoerente você falar do Espírito Santo, falar que você está participando de um grupo, de uma pastoral, de um movimento, se você faz tudo totalmente diferente. Sem dúvida. É até um contra-testemunho. Muito grande. Porque quem tem verdadeiramente uma experiência com Deus, essa pessoa vai se preocupar antes de tudo com o que Deus pensa a meu respeito. Essa é uma frase, assim, uma pergunta que eu aprendi ainda na minha adolescência, né? A nossa catequista, ela falava assim, na nossa crisma: você não deve se importar com o que o outro pensa sobre você, mas o que Deus pensa sobre você é quem você é e quem você tem sido. Essa era uma pergunta, assim, que ela falava: olha, sempre que você, antes de se confessar, você pensa nisso, quem eu tenho sido? E conta para o sacerdote abertamente quem você tem sido e o porquê de você ter sido assim. E como que você pode fazer para alterar aquilo que não tá legal. E isso é muito bacana, porque você traz para sua consciência de que o que você faz comigo, Kátia, eu não posso controlar. Tá totalmente fora do meu alcance. Mas o que eu faço com o que você faz comigo, isso tá sob o meu controle. Então, a minha resposta ao que as pessoas fazem diz totalmente mais sobre mim do que propriamente sobre aquela pessoa. Então, essa é uma questão que a gente realmente tem que pensar. Isso me recorda muito a frase de Santa Teresinha, né? Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Sem dúvida. Essa frase dela é muito profunda quando você para analisar, pensar, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de você? Para você dar essa resposta, você precisa saber quem você é. Exatamente. Você precisa do autoconhecimento. E que dá trabalho. E que dá muito trabalho, é desafiante para nós.
E é a luz do Espírito que você começa a enxergar quem é você. Você começa a se valorizar e começa a identificar aquilo que precisa ser mudado. Para aí sim falar com toda firmeza, eu sou aquilo que Deus pensa de mim. E Deus pensa o que Deus pensa de nós, Gisele. Nós somos filhos amados dele. Sim. Ele nos criou por amor e para que nós também pudéssemos amá-lo. Né? Para que nós pudéssemos doar a nossa vida. E só conseguimos fazer isso se nós, de fato, termos uma largueza de coração para acolher aquilo que ele nos diz, aquilo que ele nos direciona. E também termos a disposição para a mudança, para reconhecer as nossas falhas. Às vezes realmente a gente não tem controle sobre o que o outro pensa de nós. Mas qual é a nossa postura para aquele pensamento? Exatamente. Então, para a gente ter essa afirmação, só aquilo que Deus pensa de mim, a gente precisa voltar o olhar para nós. E é muito bonito. Esse olhar para si é fundamental até para a nossa caminhada de autoconhecimento e conhecimento do Cristo, que vai se revelando Sim. através também dessa descoberta que a gente vai fazendo de nós mesmos, das nossas histórias. Quanta coisa da nossa infância a gente já não se recorda mais e o Espírito Santo vem trazer à tona para nos curar, né? Para nos levar a um encontro ainda mais íntimo com Ele. Isso é muito bonito. Aí, Kátia, para a gente finalizar então aqui o nosso bate-papo, que está super gostoso, Sim. eu queria só que você fizesse um convite, então, para as pessoas, dissesse, né, as datas direitinho do Rebanhão, onde vai ser, o horário. O Rebanhão, estamos na 39ª edição. Acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de março, a partir das 7h30 da manhã. Finalizaremos às 16h30, iniciando com a Santa Missa, né, às 16h30. Haverá momentos de pregação, adoração, atrações musicais. Teremos também, e finalizamos, todos os dias será finalizado com a Santa Missa. Teremos pregadores, padres, bispo conosco, a igreja estará presente. E os nossos servos do movimento, estamos a servir a todos os participantes. Então, aquele que queira ter uma experiência transformadora, não perca, participe, pois eu garanto que lá você vai encontrar a fonte da alegria, a fonte da transformação que você tanto necessita. O Rebanhão é para todas as idades, crianças, jovens, adultos, idosos, todos venham, porque aquele que participar não vai se arrepender. E vai ser no Nilson Nelson. Isso, vai acontecer no ginásio Nilson Nelson. Que maravilha, gente. A entrada franca, né? Pedimos que aqueles que puderem levar 1 quilo de alimento, nós agradecemos. Temos uma instituição de caridade, né? O Lar Crevin, o Lar de Idosos em Planaltina, e será destinado para eles. É muito importante esse momento também para poder compartilhar. Sim, compartilhar. Compartilhar a oração, compartilhar também de maneira palpável, concreta, né? Por meio dessa doação de alimento. Ai, Kátia, obrigada pela sua participação aqui. Eu desejo que seja um rebanhão realmente, assim, muito agraciado pela graça de Deus e que transforme muitas vidas aí na nossa arquidiocese. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade, que muitos irmãos possam ser alcançados por este evento tão importante para toda a arquidiocese. Amém. A você que nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Não se esqueça, participe do Rebanhão, faça do seu carnaval uma experiência diferente. Venha viver essa alegria que não passa. Chega a quarta-feira de cinzas, a alegria está intensa no seu coração, porque você está na presença daquele que é o amor da nossa vida, que deve ser o centro da nossa vida. E o mais importante, é aquele que mais nos ama. Então, a gente se vê no próximo programa. Paz e bem.